hoje é sobre quando os filhos se casam, né? E muitas sogras, né? Elas têm essa dificuldade de aceitar que os filhos se casaram, que os filhos vão criar outra família. Principalmente as sogras, elas têm mais ciúmes, né? Assim, de aceitar dos filhos homens, né? Porque às vezes elas têm o filho como um companheiro, é o filho que muitas vezes ajuda a mãe, que tá mais assim ligado com a mãe, sendo que as filhas também. Mas o atrito ali é entre mais a sogra com a nora, né? Então, mas aí ela fala, né, que quando a sogra, né, quando a mulher que ela é sogra, que ela tem o Espírito Santo e ela é liderada pelo Espírito Santo, então ela se dá bem com a nora. Então, quando a gente vê uma nora e uma sogra que se dão muito bem, mas muito bem, a gente pode ter certeza que muitas delas ali já são lideradas pelo Espírito Santo. Porque se elas não se deixarem ser lideradas pelo Espírito Santo, pode haver aquela rivalidade, porque é tanto o homem, tanto a nora como a sogra ama o mesmo homem. Imagina aí, por exemplo, vou dar o meu exemplo, né? O meu esposo. Então, eu amo o meu esposo e minha sogra ama o meu esposo. Então, assim, é duas mulheres que amam o mesmo homem. Então, se não tiver aquela sensibilidade, tanto da parte da sogra como da nora, então pode haver esse atrito. Mas ela fala na palavra que principalmente a sogra, ela tem que entender que o filho tem que deixar mãe, pai, e ela quando se une com a nora, né, é uma só. O filho e a nora são uma só pessoa, é a palavra. Por isso que quando a sogra não é da fé, não tem Deus, não tem o Espírito Santo, é um pouco mais difícil para ela aceitar isso, né? Claro que tem sempre casos à parte, né? Eu já conheço também sogras que não tem Deus, mas se dá bem com a nora. Mas não são todas. Mas quando existe essa fé da parte das duas, então consegue haver essa união. Mas então a nora, né, a sogra, ela tem que aceitar que o filho é uma só com a nora dela. E ela tem que entender, né, a autora fala, ela tem que entender que ela tem que tratar os dois da mesma forma, né? Porque às vezes ela até conta um caso que fala assim que a nora, a sogra, tratava sempre só o filho, quando mandava carta, só se referia ao filho, sempre excluía a nora. Então, claro que isso vai ver uma rivalidade. Então, eu acho assim que é muito forte, porque eu entendo quando as duas têm o Espírito Santo, com certeza. E isso vai para todos os relacionamentos, né? Em qualquer relacionamento. E eu já tinha falado uma vez sobre isso. Uma casa onde todos têm o Espírito Santo é uma casa que vai haver paz, por mais que às vezes a gente vai ter que sentar, conversar, mas é uma casa onde a paz não é atrito, não há briga, não há confusão, não há xingamento, não há desrespeito. Mas você pode ver uma casa onde alguns têm o Espírito Santo e outros não, há briga ali constante. E da mesma forma, uma casa que ninguém tem o Espírito Santo, então é catástrofe. E uma vez, né, eu vejo assim que eu já vi muitas pessoas falar assim, como é que pode Deus deixar uma criança sofrer abuso? Como é que pode Deus deixar uma criança morrer? Onde é que está Deus? Mas aonde Deus não está, há sempre confusão. Então, uma casa, quando você vê uma casa onde há brigas, onde há abusos, onde há discórdia, então é porque naquela casa falta a presença de Deus. Porque não tem como uma casa onde a presença de Deus é constante, onde o Espírito Santo habita, onde a presença de Deus está. Não tem como ali haver briga, não tem como ali haver traição, ódio. Por quê? Porque onde há Deus, há paz. E a palavra fala, onde Deus não está, ali há confusão. Porque
Não tem como. Então, muitas vezes as pessoas querem culpar Deus, mas elas não trazem Deus para a vida delas. Elas não trazem Deus para a casa delas. Elas não chamam Jesus para a vida delas. Não chamam Jesus para o casamento delas. Não chamam Jesus para o trabalho delas, para os projetos delas. E elas querem colher as bênçãos. Elas querem ter uma vida ali, uma vida abençoada, sendo que elas não pagam o preço de ter uma vida com Jesus. Eu até falei, né? Aceitar o Senhor Jesus é andar como Jesus andou. Então, muitas pessoas estão falando, eu aceito o Senhor Jesus da boca para fora. Mas elas não vivem uma vida com Jesus. Porque eu aceitar Jesus é o quê? É eu renunciar à minha carne, é eu obedecer a palavra, é eu viver como Jesus. Eu aceitar o Senhor Jesus é como se eu dissesse assim, eu estou aceitando o Senhor Jesus, então eu vou viver como Cristo aqui na terra. Então, quando a gente vê uma casa, quando a gente vê nora e sogra brigando constantemente, é porque precisa ali da presença de Deus naquele relacionamento. E a gente vê isso no caso de Noemi e Ruth, né? Se eu não me engano. Noemi e Ruth. Se eu tiver errado, vocês me corrigem. Mas acho que era Noemi e Ruth. É Noemi e Ruth? É, Noemi e Ruth. É porque depois ela trocou o nome, né? Ela falou Mara, porque eu sou amarga, isso. Você vê que elas tinham, por mais que elas eram nora e sogras, elas tinham um relacionamento bom, né? Então, tem como a nora e a sogra se darem bem, sim. Principalmente quando elas têm o Espírito Santo. As duas têm o Espírito Santo. Quando uma tem e a outra não tem, fica um pouco mais difícil. Porque a outra, que não ambas, né? E uma das duas não tem o Espírito Santo. Então, aquela que não tem vai viver muito mais na carne. E a gente que tem o Espírito Santo, às vezes a gente tem que lutar com a nossa carne. A gente tem que realmente querer todos os dias ser liderado pelo Espírito Santo. Imagina uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Eu aprendi algo esses dias que eu achei muito forte, assim, que eu escutei falando que, né, do livre-árbitro, que fala que a gente só vive o livre-árbitro, só é apresentado, a gente só começa a viver isso quando a gente nasce de Deus, quando a gente nasce do Espírito Santo. Porque até então, quando eu não tenho Deus, quando eu não tenho o Espírito Santo, quando eu não nasci de novo, eu já vivo na carne o tempo todo. Mas quando eu nasci da água e do Espírito Santo, então ali eu começo a viver no livre-árbitro. Por quê? Porque ali eu tenho que, todos os dias na minha vida, escolher viver na carne ou no espírito. Porque a minha carne e o meu espírito estão ali, todo dia, lutando um contra o outro. Mas antes de eu viver no Espírito Santo e na carne, eu era só carne, então eu não precisava escolher nada. Por isso que você vê essas pessoas que estão no mundo, elas vivem constantemente na carne. Elas fazem o que elas querem. Agora, a gente que é de Deus, a gente que tá ali no Espírito Santo, sendo lideradas pelo Espírito Santo, a gente tem que... O livre-árbitro é apresentado pra gente todos os dias. Eu tenho que escolher, como eu já falei aqui pra vocês, se eu vou ser uma mulher sábia ou se eu vou ser uma mulher tola. Porque não existe a mulher sábia e a mulher tola. Eu posso todos os dias. Todos os dias é apresentado para mim a mulher sábia, a mulher tola. Tem situações que vai surgir no meu dia a dia. E ali eu vou escolher se eu vou reagir na sabedoria ou se eu vou reagir igual a tola. Exemplo, aconteceu alguma coisa, por exemplo, meu esposo fez algo que eu não gostei, eu posso responder ele normal, como uma mulher sábia, ou eu posso começar a gritar, espernear, xingar, agir como uma tola, sair do espírito, agir na carne, né? Então, a mulher sábia, a mulher tola, está dentro de cada uma de nós. Todas nós tem a tola e a sábia, mas todos os dias, através das minhas ações, eu escolho como eu vou agir, se é como uma mulher sábia ou como uma mulher tola. E da mesma forma, o livre-árbitro está ali, já está apresentado para nós, que vive a verdadeira fé, que vive no espírito, que vive na carne ou no espírito, né? É igual
Porque a nossa carne é a nossa alma. A nossa alma, ela quer viver no sentimento, ela quer viver nos prazeres, mas o nosso espírito, ele quer adorar a Deus, ele quer bem dizer a Deus, ele quer ler a palavra, mas a nossa carne quer o quê? Quer sentar no sofá, assistir séries na Netflix. A minha carne quer o quê? Quer xingar, quer dormir até tarde, mas o meu espírito quer ler a palavra, meu espírito quer louvar, meu espírito quer cantar, meu espírito quer jejuar. Mas quem tem vencido mais? A sua carne ou o seu espírito? Aquele que você mais tem alimentado. Se eu alimento a minha alma, que é a minha carne, com séries, com filmes, com fofocas, com mal-olhados, com inveja, com ciúmes, cada vez mais, minha carne vai ficar fortalecida. Agora, quando eu massacro a minha carne, quando eu falo, não, eu vou ler a palavra, não, eu vou jejuar, não, eu vou orar, não, eu vou cantar. Então, o meu espírito vai ficando cada vez mais forte. Então, aquele que vai ganhar todos os dias, aquele que vai me fazer ser mais, que vai fazer mais sábia, mais tola, é a forma como eu vou agir durante o meu dia. É a forma como eu vou alimentar o meu espírito e a minha alma, né? Então, a gente tem que todos os dias alimentar o nosso espírito. Porque se eu alimento o meu espírito, a minha alma vai morrer de fome. A minha carne vai morrer de fome. E se o meu espírito está forte, porque a palavra fala que o nosso espírito ele já está pronto. Mas a nossa carne, ela quer os prazeres do mundo. E parece que é algo assim que a gente realmente tem que vigiar, porque às vezes a gente, principalmente na internet, a gente entra nas redes sociais e a gente começa a ver um Reels e desculpa. A gente começa a ver um Reels e aí começa a ver e aqueles Reels bem curtinhos, de 30 segundos, de 20 segundos, de 10 segundos. Aquilo ali parece que é um prazer que a gente tem assim momentâneo, a gente vai vendo, quando a gente vai ver, tá meia hora, uma hora vendo aquelas coisas. E onde fica o nosso espírito? Né? E o nosso espírito acaba ficando fraco. E você passa o dia sem ler a palavra direito, você passa o dia sem louvar, sem orar. E como é que fica seu espírito? E como é que Deus vai falar com a gente? Quando a gente alimenta muito a nossa alma e alimenta pouco o nosso espírito. Porque Deus é espírito e Ele fala com nós através do nosso espírito. Mas se eu estou alimentando só minha carne todos os dias, assistindo coisas que não vai me edificar, então a minha sensibilidade, a voz do Espírito Santo vai ficando cada vez mais fraco e eu não vou conseguir entender o que o Espírito Santo quer para mim, eu não vou conseguir entender o que ele está me mostrando. E às vezes ele quer nos mostrar as coisas na nossa rotina, no nosso dia a dia. Só que às vezes a gente espera que o Espírito Santo vai falar com a gente coisas grandes. Mas é ali na nossa rotina, quando a gente está limpando a casa, quando a gente está cuidando da nossa família, quando a gente está no silêncio, quando a gente está orando, quando a gente está lendo a palavra, é ali nessas coisas pequenas que ele começa a falar com a gente. Mas se eu não sou fiel no pouco, se eu espero que Deus venha falar comigo nas coisas grandes, mas se nem nas coisas pequenas ele consegue falar comigo, ele não consegue ter acesso ao meu coração, acesso ao meu espírito no dia a dia, na minha casa, como é que ele vai me colocar para coisas grandes? Eu vou ser uma catástrofe, eu vou fazer coisas, eu vou envergonhar o nome de Deus, eu não vou ter estrutura espiritual para aguentar a pressão das coisas grandes. Então eu preciso ser fiel no pouco na minha casa, ser fiel pouco no meu dia a dia, na minha rotina, fora, quando eu vou no mercado, quando eu tô na rua, que acontece alguma coisa, e ali aquilo me tira do espírito. Aquilo ali, tão pouca coisa, você já fica irritado no trânsito, e aí Deus pensa e fala, e ela quer que eu dê mais para ela? Sendo que as coisas do cotidiano já tira a paz dela, sendo que as coisas do cotidiano já deixa ela fora do espírito. Como é que eu posso confiar se ela não me entrega o seu coração, se ela não me entrega o seu espírito, né? Então, a gente tem que entender isso, que Deus, ele quer muito falar com a gente,
Mas ele quer falar com a gente primeiro no nosso dia a dia ali, ó, 24 horas. E às vezes a gente olha para as pessoas na internet e fala, oh meu Deus, como Deus é usado, como aquela pessoa é usada. Mas você não sabe por trás o que essa pessoa sacrifica. Como que essa pessoa se entrega no dia a dia dela, né? Então às vezes a gente quer muito, às vezes algo, só que a gente não quer calçar o sapato da pessoa, ou seja, caminhar e trilhar o caminho que aquela pessoa fez para chegar onde ela chegou. E muitas vezes a pessoa vai falar, é sorte, porque ela chegou ali, é sorte. Não, ela tem parado para ouvir a Deus, ela tem parado para sacrificar, para escutar aquilo que o Espírito Santo quer falar. Então, a pergunta que eu te faço hoje, o que você tem ouvido mais? Quem que você tem alimentado mais? O seu espírito ou a sua carne, a sua alma? Porque aquele que você mais alimenta é aquele que vai ser o seu Deus. Não é aquele que vai ser a voz que você vai ouvir. Não queira ouvir a voz do Espírito Santo, sendo que você alimenta muito a sua carne. O Espírito Santo não fala na carne, o Espírito Santo fala no Espírito. Já está falando no Espírito Santo. Ele é Espírito. Ele não vai falar com a nossa carne, ele vai falar com o nosso Espírito. Então eu tenho que estar forte no meu Espírito. Eu tenho que deixar a minha carne, ou seja, a minha alma fraca, né? Porque só assim eu vou conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. Então é isso,